Eva não resistiu à sugestão da serpente. Adão não resistiu à tentação de Eva. Aí começou o furdúncio. Desde então, cá estamos caindo em tentações, sofrendo as pressões mundanas e espirituais. Se você ainda não enlouqueceu e ainda tem alguma conexão com a realidade, ao tentar resistir e desafinar o coro dos contentes, você pode ser comparado a um Quixote delirante, pelejando contra moinhos de ventos. Com a informação, a grana e o poder de controle das mídias sociais, centralizadas nas mãos de meia dúzia de sabichões, parece que aquele famoso lema do brasão paulistano, non ducor duco, não sou conduzido, conduzo, foi para as cucuias. A pressão e tentação de todos os lados para nos tornarmos homens massa, acríticos, mimados, amparados no conforto das ideias prontas, ostentando as virtudes pregadas pelo bom mocismo de fachada, reivindicando direitos sem deveres e nadando na banheira dos prazeres. Rimou, hein? Tudo muito tentador. Podemos desfrutar de todas as vantagens da civilização, da tecnologia, sem nenhum esforço para conquistá-las ou garanti-las. Para que resistir? Basta escolher que tipo de escravidão vai nos fazer mais feliz e bola para frente. E mesmo que a consequência dessa orgia seja o fim da liberdade, o caos, a inércia intelectual e a desesperança, parece que a claque dos contentes não pretende cessar os aplausos. Será que perdemos a capacidade de resistir? Nós do Quinto Elemento, embora caiamos com certa frequência em algumas tentações, achamos que não. Carlos de Freitas, Lucas Honorato, Felipe Trielli. Eu mesmo. Resistiremos? Resistiremos? E você é quem? Qual é o teu nome? Eu sou o Luiz de Margot. Rapaz, Resistiu a dizer o próprio Resisti aos 64 anos. Resisti um tempão. Eu resisti. Tá resistindo, mais né? que eu Durante este programa. Este programa, na gravação, está fazendo aniversário. É verdade. Não no lançamento. na Cumpleaños. gravação. Cumpleaños. Nós né? estamos no passado, vocês estão no futuro. E aí, resistimos? Resistiremos? Estamos resistindo, né? Estamos? Eu acho que sim. Bom, Não de uma maneira talvez Às vezes. ordenada e Não sei, resistir não é muito a minha especialidade. água cair é Depende, comigo. depende. Coisa de tentação, assim, você vê. Não. Esse tipo de tentação, eu posso resistir a tudo, menos às tentações. Isso é do Oscar Então, Wilde. porque essa resistência também tem o lado espiritual, né, da coisa. Sim. Isso aqui. melhorou que é o muito. que a gente menos resiste, na verdade. Na verdade é o principal, Menos né? Lucas, né? Lógico. É o principal. Não, isso aqui logo vira anjinho, assim. Eu tenho uma resistência enorme. Você acha que essa cabeça aqui não fica querendo cair no chão o tempo inteiro? Ela fica toda hora pendendo. Resistência física. Eu vejo você às vezes medindo pra ver o tamanho da auréola, assim, pensa que eu não sei. Não, a gente descobriu uma coisa, que nós três vamos chegar no céu, quando morrer a gente vai chegar no céu direto. Eu falei, caraca, bicho, mas a gente não foi tão assim, não, é que o Lucas ficou lá rezando todo dia. Tinha um rapazinho lá do lado que vocês ficavam tirando sarro dele, ele tava o tempo inteiro. Só que ele tá lá no purgatório, coitado. E cadê ele? Tá no purgatório. Ninguém me ajuda? Trocou. Nossa. Ele não resistiu. Paz. Nós que não resistimos, chegamos. Não, mas agora falando sério, então, essa resistência política e tal, de certa forma, a gente sempre fez, né? Do nosso tamanho. Antes até do Quinto Elemento, agora a gente. Mas eu sempre no Twitter, aquelas coisas, todo mundo acha que resiste. No fundo, sei lá. Não sei. Eu acho que a resistência. Fala. Você não precisa se posicionar para resistir. Acho que a resistência, ela no fundo, ela é interior. Porque Então isso não. o objetivo de todo o avanço é quebrar o espírito humano. Obviamente, os caras... Olha, imagina que você é um ditador. Você quer controle. Mas o controle, ele precisa da força justamente porque as pessoas têm uma certa aversão A ser controlado, teoricamente. a alguns tipos de imposição. Então, a princípio, tentou-se usar a força para controlar as pessoas, e para além do uso da força, vem junto ali a propaganda e a coisa meio cultural, né? Sim. Então você tem dois tipos de avanço e de imposições sobre as pessoas. E aí as pessoas, elas têm que, caso
aquele avanço, aquela imposição não as agrade, né? Ou vá contra algum valor que lhe seja caro e coisas desse tipo, elas precisam resistir. E aí você tem uma resistência na força que muitas vezes é impossível, né? Porque, eu não sei vocês, mas acho que o exército tem mais armas do que eu. E tem a resistência interior, que é você, olha, tudo bem, eu tô sob o jugo dessas pessoas aqui, dessa força que é impossível de se opor, mas internamente eu mantenho a chama acesa. É como Nabucodonosor com o povo de Israel e aquela coisa toda. Como está no briefing, muito bem feito pelo nosso amigo, e no seu texto de abertura, é essa coisa desses caras tentando vender pra gente, tentando deixar a gente um bando de gente morna, né? Sem nenhuma vontade, exatamente. Sem nenhuma porque vontade esse é o problema, própria, né? Quando era o uso da força, aí as formas de resistência talvez fossem mais fáceis. Sim. Né? Porque tá doendo. Você faz uma guerrilha. Não. As formas vai lá. seria mais... como é o que você falou, como tá doendo, o cara vai querer resistir. Eu acho que é mais fácil nesse sentido. É mais fácil você querer ter fazer na verdade, uma você identifica melhor a força. Mas contrária, não é fácil. Às vezes você quase tem um exército contra o povo ali. Então. E o problema também é esse, quer dizer, às vezes a gente não está identificando a tirania, né? Sim. Quer dizer, que eu acho que é o grande perigo. É o admirável mundo novo. O assustador é quando você identifica clichê, e as pessoas não, né? Você vê hoje em dia a gente bate o tempo inteiro na tecla do que está acontecendo, né? De uma mídia em conluio com o poder, querendo barrar, né? E aí você fala e as pessoas, não, imagina. E é um poder assim. difuso, né? Porque você fala, onde está esse poder? Eles estão jogando em várias áreas agora. Na Pandeminium lá, eu acho que ele mostrou mais a cara esse pouco mais poder. Quer dizer, ficou mais claro encarado. que esses caras querem controlar e eles conseguem, né? Porque todo mundo comprou, eu digo, a grande maioria comprou e você não podia nem desconfiar, quer dizer, não podia nem se questionar. Você era até hoje, tratado como um maluco. Sim. Daí eu fiz até a pergunta aí, se a desobediência civil é uma forma de resistência eficaz, né? Porque na pandemia, por exemplo, eu não usei máscara, a não ser em lugares, óbvio, que eram tinha que entrar em supermercado e tal. Mas eu fazia questão de passar todos os dias correndo, que eu faço a minha corridinha, que sou um atleta, na frente da casa daquele governador saltitante lá, o dançarino, calça apertada. Eu passava correndo sem máscara, só para ver se tinha alguma... Estava cheio de segurança na porta lá. E ele tinha falado que ia prender gente. Né? Ele falou isso publicamente, chegou a prender. Quer dizer... Prender comerciante. Não, mas ele falou especificamente da máscara. Né? Assim, ele falou da vacina e da máscara. Quem não obedecer, a gente vai chegar ao extremo. Não queremos isso, porque somos democratas e tal, mas nós vamos... E aí, quer dizer, eu sei que é uma resistência de nada, né? Não usar máscara. Mas aquilo me fazia muito bem, assim, como, entendeu? Como uma... eu não vou obedecer essa gente. É uma pergunta muito profunda, tem um monte Tem vários aspectos sobre os quais a gente consegue progredir. O primeiro olha, há uma outra face da desobediência civil hoje em dia, porque a imposição também é diferente. Você pode ter um decreto claro, né, que inflige sobre as liberdades individuais da pessoa, né? Você fala, olha, eu tenho liberdade de escolher se eu vou usar um negócio, um pano na cara ou não, né? E aí você pode ter uma imposição ali. Existe outro tipo de imposição a outro nível, que é menos visível e menos direto. Por exemplo, olha, não tem nenhuma lei que te proíba, que te puna por errar o pronome de uma pessoa, por exemplo. Mas há uma pressão social e existem órgãos que, mesmo não tendo essa regra claramente escrita, muitas vezes órgãos privados, como bancos e coisas desse tipo, banco é privado, kkk. Alguém acredita nisso ainda? Toda essa distinção público-privado também já nem faz mais sentido. Exato. Então você tem que, dadas certas condutas, eles muitas vezes escolhem encerrar e ostracizar uma pessoa por conta de certos posicionamentos. Então, assim,
você não são civis desobedecendo a um governo, né? Você tem uma imposição que você não sabe direito de onde vem e que a forma de obediência ou não também é muito estranha. E você falou uma coisa interessante, porque a desobediência, por que você desobedece ou não? Por exemplo, a gente está aqui no YouTube. Sim. O YouTube tem um monte de regra que a gente acaba obedecendo porque a gente quer falar com mais pessoas. Exato. E se a gente for pro Rumble, por exemplo, a gente já tá lá, inclusive, e pouquíssima a gente vê. Exato. A gente quer passar o recado, então você tem que pesar as desobediências também, né? Porque você fala, pô, mas eu queria ter liberdade para falar o que eu quisesse. Mas a gente não tem já. Aqui, nesse programa, a gente não tem, não por causa de algum chefe ou de alguém, é porque o YouTube, se a gente falar alguma coisa... Eu vou dar um exemplo ótimo. O Jair, que todo mundo reclama do Jair, você gostando dele ou não. O Jair Bolsonaro? Exato. É que você é íntimo. O que mais se dizia dele na comunidade internacional, que é um clubinho. Sim. O que mais se dizia dele é que não, agora quando o Lula entrou, agora o Brasil voltou a dialogar, porque havia um certo grau de desobediência do presidente para com essa estrutura. Não significa, eu não estou dizendo aqui que ele é um completo dissidente, e não sei o que eu estou dizendo aqui, existia alguma resistência por parte dele à parte da agenda que esse pessoal colocava. Até porque, como agenda, o Lula às vezes fala coisas mais bizarras, né? Tipo, já falou e continua falando coisas piores, né? Machistas, homofóbicos, tudo isso. Exato. Né? E aí, olha que doido. Mas o Jair pagou um preço alto. Sim, ele se lascou. E aí, eu tô colocando isso por causa do lance com a desobediência civil. Imagina, um civil que obedece, entre aspas, ao que o Jair estava propondo, que não tem nem como você obedecer porque ele não estava impondo nada, mas ele está desobedecendo a uma estrutura maior. E o cara que quer obedecer à estrutura maior, muitas vezes está desobedecendo ao líder nacional. Então você vê que é uma coisa... Você nunca consegue obedecer todo mundo. Tão estranha que, assim, é como se a nação tivesse que desobedecer a um poder maior. Entendeu? Então não é mais uma coisa que o indivíduo... E esse poder já não é mais o governo, né? O governo já é uma outra coisa, uma outra estrutura que você tem que vencer, né? Supranacional, supra tudo, né? Ou seja, desobediência já é outro tipo de desobediência, não é nem civil. É espiritual mesmo. E eu acho que na verdade, esse não é à toa que os maiores desobedientes dessas estruturas são os cristãos, às vezes os muçulmanos, né? No caso, são os religiosos em geral, que seguem, por exemplo, nessa questão da homossexualidade ou coisas assim, eu estou falando especificamente, mas mesmo na pandemia, né? Bom, a resistência foi muito baixa, até igrejas não abriram. Quase nada. Inclusive, sobre igrejas, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, o próprio Papa tinha, não o Papa pessoalmente, mas o Vaticano, né, supervisionado pelo Papa, tinha, a ordem que foi dada foi, se impuserem o fechamento de igrejas, abra. A quem as paróquias obedeceram? Pois é. Ao Estado maior, secular. Né? Algumas paróquias resistiram, não vou caguetar quase, porque... de forma... Não, sei lá, falando de novo. É verdade. Algumas resistiram, mas assim, era uma sensação estranha de catacumba, né? A gente entrar escondido, não podia entrar pela porta da frente, porque estava fechada. E aliás, falando... Vai, você quer continuar? Pode continuar. E aí tem um lance que é o seguinte... dado esse panorama que, se for mudar de assunto, você pode interromper também, porque você quer continuar. É editado, né? Enfim. E aí existe uma coisa que é bem interessante, que existem... Não é só que algumas desobediências valem e outras não. A proporção e a quem se está associado conta também. Porque, por exemplo, se fosse só eu querendo sediar um culto na minha casa e deixar as portas abertas seria uma coisa. Agora você, junto com a igreja e um grupo de pessoas, é uma outra coisa, né? Então, existe um tipo de resistência. Olha, os islâmicos resistindo a certas imposições da pauta sexual é uma coisa. Você gritando, chamando o sujeito que se identifica como ela de ele, no seu trabalho, é uma outra. Porque, total. assim, de que vai adiantar, por exemplo, você chega lá o RH da sua empresa
Imagina que você é um pai, você tem como dever principal prover a sua família, Sim, etc, etc, claro. etc. Eu ia chegar aí. Chega o RH lá e fala, olha, seguinte, tá entrando o fulano aqui, fulano se identifica com esse nome e tem que ser chamado assim e beleza. Você vai, por que não? O verdadeiro nome dele é esse, eu vou chamar ele disso. E aí você vai perder seu emprego, Claro. você perde conta em banco, você não consegue mais sustentar sua família, porque você decidiu chamar o fulano pelo nome que estava na sua certidão de Mas nascimento. aí não é... Então, não, só para pegar esse gancho, tem um aspecto, acho, mais tenebroso aí. Eu conversando com um amigo que é funcionário de uma empresa, é um cara muito simples, muito... Sim. E claro que essa empresa é uma empresa gigante de alimentação, impôs esse tipo de coisa. Sim. Então, o elo lá, ela, sei lá, Eludelo. Eludelo, tinha que chamar. E aí ele me falou quase como um segredo, assim, fala, cara, mas eu não me sinto bem com isso. Eu falei, claro, mas você não tem que se sentir bem com isso. E Entendeu? é curioso que no Porque mundo aí de o cara começa a se culpar. Sim. Entendeu? Ele tava mal por causa disso. É a Assim, transformação. tipo assim, eu não consigo ser legal, entendeu? Eu sou um escroto. Ele falou mais ou menos isso, entendeu? Cara, isso é assustador, porque é a forma de impor. Você só é legal se chamar ela de elo, sei lá. Não, e o pior é que assim, tem tantas questões só nessa conversa. A primeira coisa, a gente nunca se negou antes dessa, porque isso virou uma tirania também. Exato. Antes dessa tirania, ninguém nunca se negou a olhar um travesti. Uma travesti. Olhar um homem em situação de mulher. É um homem em situação de mulher. Uma Roberta Close. Eu nem sei o nome de homem dela. Roberto. Não é Roberto? É Roberto, né? Eu achei que era Edmundo, sei lá. Cara, um nome bem másculo. as pessoas não se negavam a fazer isso, até por uma questão de, educação, eu tô lidando com uma outra pessoa. Se vê uma pessoa finge que não vivemos num mundo assim, um mundo de 1993, ou melhor, 85, porque em 93 já tinha começado alguma coisa. Aí chega um cara vestido de mulher, senta aí e fala, eu quero que me chame de Vanessa agora. Beleza, tá bom, dona Vanessa. Primeiro a gente ia rir, né? Não, às vezes até, se você não conhece direito o cara, você não ri na frente dele. Tem várias coisas, mas assim, as pessoas tendem a ser mais ou menos educadas, mais ou menos dentro do trabalho. Não, no Brasil todo mundo é mal educado. Fui pra aparecer, só tinha gente mal educada. Mas piorou, o Brasil piorou. Mas eu digo assim, num local de trabalho, mesmo os brasileiros que são mal educados em geral, e são mesmo, assim, a maioria... Não, mas eu digo educado nesse sentido mas são vem um gentis, trem diferente, o cara quer... são gentis. Então, assim, o cara... Você faria isso. Então, esse é o primeiro ponto. O que você está resistindo não é a mentir pro cara. É uma mentira. Você está mentindo, chamando uma coisa do que ele não é. Beleza. Não é isso que a gente está resistindo. Se fosse uma coisa assim, natural, que você faria por educação ou por caridade, sei lá o que for. Sim. Exato. Isso se transformou num problema. Numa coisa que ou você faz isso ou você perde o seu emprego. Sim. Aí, eu tenho dúvidas se você tem o dever de prover os seus filhos. Tô falando aqui, cara, não digo que eu faria, eu tô falando que eu acho que talvez seja certo. Mas você também tem o dever de dizer a verdade para eles e mostrar que a verdade é maior do que o seu emprego, o seu sustento material. Então são duas, não é tão simples assim, eu tenho que, senão fica coisa material. Existe aí uma diferença. Mas foi o que o Lucas falou no começo, que é a sua resistência interior. Esse cara, por exemplo, que deu o exemplo aqui, ele está perdendo a resistência interior. Isso. Entendeu? Ele está sucumbindo com um monte de gente. Um monte de gente. Quer dizer, é o cara que se informa lá pelo Jornal Nacional, assim, enfim. Que se acha informado. Então, assim, a questão climática... Não tem discussão. Não tem discussão. É uma coisa que... E nesse sentido tem um ponto que a resistência ela precisa ser inteligente também, né? Não adianta você resistir de uma maneira bruta, virulenta, porque isso vai se virar contra você fatalmente, né? Se você pega, por exemplo, o que aconteceu nos últimos meses, no último ano, né? Da galera querendo peitar
os caras que estão num nível muito acima de poder. De poder. Às vezes, tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que, né, mas você tem que saber, você tem que saber como fazer o jogo, né? A diferença entre a batalha e a estratégia, que exato, a gente até falou. Exato, senão você vai gravação. Você pode sair como um soldado maluco lá, suicida, e matar uns 3, beleza? Mas você não consegue, porque você vai estar lutando com 10 leões, né? Como entendeu? os hebreus agiram perante o Império Romano e como os cristãos agiram posteriormente perante o Império Romano. Chega a Roma, fala, seguinte, agora que é o César tal, não sei o quê, nós vamos te cobrar imposto. Beleza. Você não vai poder fazer isso. Beleza. Olha, você vai ter que pagar tanto, não sei o quê. Beleza. Você vai ter que negar seu Deus e louvar o César. Não. Mas aí não teve negociação. Não teve com os hebreus. E não teve com os cristãos. Exato. Por isso que o Império Romano cedeu aos hebreus. E depois, quando vieram os cristãos, aí a coisa foi um pouco diferente, né? Porque chegou-se um ponto ali que os romanos eles achavam, e aqui informação de segunda mão, não estudei isso profundamente, os romanos achavam que os cristãos eram só um outro tipo de judaísmo aí, tem uma escola de judaísmo aí diferente. É uma vertente ali. Exato. E aí em algum momento eles perceberam que não, que os judeus não curtiam muito essa vertente. Esse pessoal. E fala, então eles não são judeus, eles são outra coisa. O nosso esquema aqui, o nosso acordo é com os judeus, não com esses caras. E aí você tem uma união dessa nova, do que se tornou uma coisa chamada judaísmo, que passou a existir depois de Cristo, antes não tinha, né? Junto ao império contra os cristãos. Sim. E aí a forma de resistência dos cristãos não era... Olha, eu vou sair correndo aqui, olhar na cara do centurião e falar César é o cacete, o bagulho é Cristo. Exatamente. Mas se o cara perguntar, você não vai negar. Você não vai negar, esse é o ponto. Então é assim... Desculpa, que me lembrou uma cena de um filme. Do Monty Python, A Vida de Brian. Que o cara vai pichar o muro, esculhambando o Império Romano. E aí chegam uns centuriões lá e falam, pô, você escreveu não sei o que errado, escreve 100 vezes. Do jeito certo. Do jeito certo, fica tudo pichado. Romanos vão pra casa. Romanos vão pra casa. Mas continua, desculpa. Não, mas a gente tem essa coisa de resistência, é interessante porque vai desde primeiro a resistir à tentação, que nem você falou na abertura, mas a gente tem, por exemplo, os hebreus no Egito, quando eles foram expulsos, não, quando eles saíram, abriram o mar, saíram por ali, e ficaram no deserto. Teve a questão também da resistência, que eles não conseguiram resistir muito tempo. Só tem maná aqui, só tem essa coisinha que cai do céu aí. Não tem uma carninha pra gente fazer um churrasco. Pô, Deus. Então, assim, a resistência também, é o que você falou, ela tem que partir de dentro. Mesmo que seja, qualquer tipo de resistência tem que partir. A primeira resistência é a resistência aos seus próprios instintos, né? Você tem lá os seus instintos, você tá o tempo inteiro. Sim. Né? Aí, de certa maneira vai lá e te ensina que exatamente, que você tem que segurar. A partir daí você vai. Aí você vai, mas eu quero! Durante um tempo na sociedade moderna você para de acreditar nisso, né? Aí você se entrega a todo tipo de tentação. Mas mesmo assim você também tem as suas resistências, né? É evidente, as resistências, às vezes você ordena elas, né? Que é um processo que a gente está tentando acertar. Até o processo de amadurecimento, né? Eu acho que é até natural. O que eu preciso resistir? Adolescente, você resiste menos, não só a coisa sexual. Você resiste à autoridade dos seus pais. Você resiste só à autoridade. Você resiste a um monte de coisa certa. Que deveria ser certo, você resiste. Né? O certo é uma coisa que você resiste quando você é jovem. Depois não, depois você começa a entender que a vida tem regras. Isso é um processo, né? Da mesma forma que o cara resistindo aos vícios, aos poucos ele começa a se entregar à virtude, resistindo ao mal, aos poucos ele começa a se entregar ao bem. Da mesma forma que o mal enfraquece na alma daquela pessoa, o processo de resistência, por exemplo, dos cristãos, fez com que o mal se rendesse a eles. E assim, não foi... O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Exatamente. Então os caras vão lá, mata, e falam, pô, não só se multiplica, não tá adiantando. Não funciona. Né? Aumenta, então, né? É que nem corintiano, né? Quanto mais sofre, mais aparece. Exato. Então, eles viram que não funciona e falaram, bom, tá bom. Então a gente admite vocês aí. E tá bom, vocês aguentaram. Até virar o jogo e Roma virar cristã. Exatamente, né? Que é uma coisa que acontece no final das contas. É. E
E da mesma forma e até porque, pô, você veja também um cidadão cristão, ele é um cara que não arruma muito problema. Você tá falando daquela época, né? Hoje, pelo amor de Deus. Se bem que, olha, Cristo já arrumou problema pra caramba. Se o cara é cristão mesmo, vai arrumar problema. Eu digo mesmo... Não, arruma problema com gente que não tem que arrumar. Arruma problema dos cristãos de hoje é que só arruma problema onde não tem. Não arruma problema com merda. coisa prática, com coisa ideológica, arruma. Porque você vê, por exemplo, na China. Na China tem a perseguição aos cristãos, que é uma perseguição à moda antiga, não é a perseguição que nem o Ocidente faz hoje em dia, que é meio verbal. Ideológica, exato. Pressão social. E lá o cristianismo não para de crescer. É um dos lugares em que o cristianismo mais cresce. E agora você tem uma espécie de uma negociação, de um diálogo com o Vaticano, não sei o quê. Tá em vias da coisa. E agora, aqui no Ocidente, que a perseguição é feita de outra forma, a coisa já se complica mais. Porque o que acontece? O cara, ele não tá... Volta aquela coisa que você trouxe no começo, da resistência física. A força, contra... a força. O cara começa a se enfraquecer, porque não é só que você fala isso aqui, sua conta no banco é fechado. Não, se você fala o oposto, a gente dá uma regalia. Você ganha mais like, sim. Você ganha emprego onde você não ganharia. Exatamente. Ganha selinho de não sei o que. Você passa no Enem. Selo de passa no Enem. Decora a cartilha, você pode dar consultoria de diversidade. Sim. Tem uma empresa chamada Sweet Baby Inc., que faz isso dentro do mundo dos jogos. Os caras falam, olha, você não quer ter problema com os wokes? É coisa de mafioso. Você paga pela proteção, sabe? Sim. O mafioso fala, seria uma pena se alguém destruísse essa sua loja. Vem a Sweet Baby Inc. e fala, olha, seria uma pena se cancelassem tua empresa aí que faz jogo, porque você ofendeu uma minoria. E aí eles dão uma espécie de bula eles chegam lá, avaliam a narrativa e dão uma consultoria de como não ofender as minorias. Teve um caso que inclusive, o último God of War, o último jogo do Homem-Aranha, todos passaram pela consultoria desses caras. Teve o caso de uma figura chamada Zoe Quinn, que ela era feminista, ela tinha um canal chamado Feminist Frequency, que ela falava, olha aqui o machismo nos jogos e tal, ela começou a ser chancelada por toda a mídia, e dali a pouco ela começou a vender consultoria para empresas. E aí, ela, por exemplo, para a EA, ela que fizeram o Battlefield 5, que é um jogo de guerra que tinha uma mulher na capa, e o pessoal falou, que absurdo, pouco tempo antes desse jogo lançar, ela tinha ido lá dar consultoria para a DICE. Ela tinha feito uma visita na EA, né? Que é a empresa dona desse estúdio. E aí, quando foi um jogo chamado Cyberpunk 2077 estava em desenvolvimento, nego começou a falar, olha, sexualização, não sei o quê, porque tinha umas mulheres sem roupa. A forma como o jogo fazia isso era crítica. Né? Que o Cyberpunk é uma distopia em que no futuro as pessoas são hipersexualizadas, igual o Idiocracy. Né? Tudo tem que ser muito extremo, tudo tem que ser muito sensual e tal. E aí a Zoe Quinn pegou, assim, uma matéria que um jornalista fez contra a empresa e falou, olha, CD Projekt, se vocês quiserem evitar esse tipo de problema, me contratem que eu os ajudo. Eles não contrataram e depois tiveram problema. É máfia. Isso está acontecendo fisicamente nas empresas. Sim. Quer dizer, não é... E é um ponto... Não é uma exclusividade dos jogos. O discurso está tão tomado que você não tem nem mais acesso imaginativo a possibilidades que estão fora disso. Esse é o problema, porque assim, uma vez que você tá nesse ambiente e a gente, sei lá, graças a Deus mesmo, literalmente, a gente conseguiu observar essas coisas e se interessar por isso e acabou aqui onde a gente está falando disso. Mas, cara, o cara que vive a vida dele, não quer confusão, não é nem que o cara é burro, ele não quer nem falar treta, dessas coisas. E o cara vai vivendo, não sei o quê. De repente, é a janela de Overton social também, não só da linguagem, né? O cara vai se colocando ali, quando você vai ver, o cara tá com medo, que nem esse seu amigo, tá com medo de pensar que, é meio esquisito um cara vestido de mulher e eu um cara de barba, batom que é o caso. Pior, tem lésbica que tem um barbão, chega lá de batom e coisa, cuji, peruca, e chama de ela. Quer chamar de ela. Ele falou, cara, eu acho que é bizarro, mas me sinto mal com isso. Ele falou, não é bizarro. A gente fazia isso no carnaval. Tem lésbica sendo chamada de transfóbica por rejeitar ficar com homens
com mulheres trans. Sim, sim. Né? Então, assim... Não, e aí chega um por ponto... isso que eu acho que isso, em dado momento, vai dar morder merda. o próprio rabo. Porque não se sustenta, né? Quer dizer, é uma coisa tão falsa, tão... Mas isso Você sim... consegue deformar a realidade até um certo ponto. Mas quando você... Eu acho que ainda vai piorar, mas vai ter uma guinada. Na verdade, eu acho que nessa questão da sexualidade é até mais fácil a coisa desabar. Me preocupa quando é esse negócio ambientalismo. Isso vai demorar porque isso mais. é mais difícil do cara perceber que tem uma... Quer dizer... Uma treta. Porque... Sério, gente inteligente, gente informada. Se você fala assim, olha, tem umas dúvidas aí. Desconfia, exatamente. Não dá. Pode desconfiar. É que nem desconfiar que a Terra é redonda. Não, ou pode ser, deve ser igual. Vocês já assistiram Deuses Teve um Americanos? tempo que isso era óbvio. Hoje parece que a coisa mudou. Mas né? assim, pior é que eles colocam tudo na mesma... Sim. Então assim, se eu desconfio que o clima pode ter, que não sei o que... Já vão me chamar de você já é terraplanista? terraplanista? Você- Não, e sei os o caras quê. são bons de narrativa, né? Porque narrativa, agora já não de se fala colar. mais em aquecimento global, né? sim. Primeiro virou. mudanças climáticas, E inclusive agora agora já é urgência climática. Urgência climática. Passou. Os caras são bons de passou. nome. São bons de São, nome. são. Você ouve urgência climática? Eu já sinto até calor. Né? Tá no, Mas isso é no muito bem ar-condicionado, feito, muito Claro, bem bem planejado, pensado, né? né? Os Claro. caras são muito... Claro. E aí, anos, né, de treino. E aí resistir a isso, né? É isso, primeiro você precisa passar das suas resistências primárias, né? Para poder Isso. depois chegar nessas, né? Isso é verdade. Esse é o grande ponto. Quando você não resiste, quando você aceita coisas suas que são ruins, Tentações, né? você vai acabar aceitando tudo, porque né, você não tem capacidade crítica. Você A só vai virtude é uma criticar aquilo que construção. mandam você criticar. A virtude é uma construção também. Né? Não adianta também você virar ultradireita contra tudo isso que a gente está falando, só que aí a mesma chega merda. e tem ódio do cara porque ele é gay. Exatamente. Tipo, Então, não dá, você deve entender. esse cara... Desculpa, só continuando isso, o que ele está falando, o Olavo fala uma coisa muito boa nesse sentido. Ele fala assim, não é a causa que você adere que te faz bom ou ruim. É você que torna a causa que você adere boa. Entendeu? Porque um filho da p... de direita, desculpa, o termo. porque um filho de uma quenga de direita faz merda e atrapalha a causa, entendeu? Do outro lado, um cara virtuoso de vou citar esquerda um amigo meu. ajuda, entendeu? Vou citar um amigo meu, Lucas, que reza pela gente e a gente vai Que vai chegar antes dele, coitado. Que fala, provavelmente leu em algum lugar, né? É óbvio, né? Porque não tem nada. Ele não fala, se ele tem dúvida, ele não fala. Não, ele não é leu, ele vê vídeo. Ele claro, viu aí algum sim. vídeo. Ele viu algum vídeo. Não, mas Conversei com um cara já na rua. digredimos demais. Sei, Falou com o Uber, cara do Uber. O Uber falou, falei, legal. No fundo, o modo de governo ou qualquer coisa que a gente fala, monarquia, democracia, não, nenhum vai ser virtuoso se Na o mão povo de- não é virtuoso, se o cara que está lá em cima não é virtuoso, e o contrário também, pode ser o melhor sistema de governo, se todo mundo está se sacaneando, Exato. vai ser Vai dar certo, vai dar certo. Então assim, começa mesmo, a gente fala isso, sempre repete, mas começa pela gente mesmo, não tem como, e começa pelos seus filhos, começa pelos seus amigos, começa Exato. pelo seu pai, pela sua mãe. E essa é uma- Mude né, o teu raio de entorno. ação, o teu entorno. E como que você muda isso? Cara, sendo uma pessoa mais virtuosa, mais generosa, mais interessante, né? Não sendo o mala o mala que tá você tudo sempre foi. errado. Cristo não chegava você nos sempre caras. foi, Cristo não chegava nos caras com silogismo. Eis a prova de que eu sou o filho de Deus. Ele não fazia isso, ele ajudava. Né? E aí, dá o amor, né? Essa é uma prova de que a resistência ela é, em última análise, espiritual, porque é o seguinte, o cara que ele está entregue às paixões, ele está entregue à carne, Ele é escravo. Ele é escravo, e quando o mal oferecer para ele essas recompensas, se ele está entregue a isso, se ele vive por isso, ele vai comprar. Sim. E mais, eu digo mais, o cara que ele está nessa resistência pouco prudente, essa resistência imprudente de sair gritando, feito um maluco na rua, e não sei o que, e eu vou enfrentar as autoridades, eu acho que esse cara está sendo movido pelas paixões também. Ele vê um escândalo também, e ele vai pra cima. Também. Né? E essa indignação também exagerada, exacerbada, que não modifica. Não, beleza, a indignação ela é legítima. Mas caiu em tudo isso que a gente tá falando, não caiu de vez ou outra, um lado ou outro. Mas ninguém tava lá pra fazer tipo, entendeu? Pra sair bonito na foto. Os caras estavam realmente querendo resistir, só que, porra, de um jeito... Não, e outra? De um jeito mal direcionado. E teve uma coisa... Ouvindo gente que não... Puta, cara, né? Não, e teve uma coisa, cabeça teve de uma bagre, coisa também que não dá pra...
aconteceu algo... Porra, quantas vezes a gente foi passear? Sim, não é... Não aconteceu uma coisa inesperada. Aquelas pessoas que foram presas foi muito fora da curva. Podia tomar bronca, não vão poder votar, vão tomar alguma punição. 14 anos de prisão não é um negócio que você está esperando. É uma resistência que você não está falando assim, você é muito louco ficar preso 14 anos. Não. Você está falando assim, não. Então a gente tem que tomar cuidado também quando aponta esse dedo, porque... Não, sem apontar dedo. Eu acho que é legítimo o que os caras estão fazendo. Absolutamente legítimo, porque chega uma hora que existe um negócio também chamado paciência, que ela tem um certo limite, né? A indignação, chega uma hora que você estoura. A indignação ela é legítima. O problema é que, olha, o ser humano tem inteligência e vontade, e você precisa da inteligência avaliando as coisas. E você tem que rezar para tentar falar, eu preciso me manter... Exatamente. Calmo. E aí tem uma coisa que o mais escroto é o seguinte, olha, é fato que as pessoas seguiam por uma autoridade. É normal. As pessoas seguem alguma autoridade. Alguém conquista o posto de autoridade perante a um grupo e as pessoas o seguem. Às vezes mais, às vezes menos. Né? É normal. Deus, quando foi revelar as coisas, decidiu. Olha, você é o profeta, eu vou te falar, você faz igual eu falei e conta pra eles. Né? Ele não chegou individualmente em cada um e contou pra cada um. Deus escolheu fazer as coisas dessa forma e é assim que as coisas são. Né? Então, da mesma forma... existem pessoas, os wokes eles consideram o establishment midiático e uma parcela, não é nem os acadêmicos e os cientistas, uma parcela de divulgadores científicos como autoridades. Né? Então eles vão lá e seguem. Olha, da mesma forma, a direita que se formou elegeu certas autoridades e eu acho que elegeu mal. E a gente também caiu. Eu tava assim, claro, e aí acontece que essas autoridades fizeram um mau trabalho e direcionaram mal essas pessoas. Não, e mesmo as autoridades que a gente elegeu, que ainda acha, por exemplo, o Olavo. É um cara, porra, que eu... Mas quando... outra parada. Não. Eu não tô falando que ela é uma dessas. Né? Não, eu tô dizendo o seguinte, mesmo o Olavo, que é um cara que, eu admiro... Transformaram ele numa coisa política, né? Às vezes, ele falava coisa que você tinha que filtrar, cara. Entendeu? O cara tá na Virgínia, o cara não tá aqui, entendeu? Aquelas vassouradas que ele dava no Facebook ali. Você fala, Lavão. O cara acordou daquele jeito. Você tem que ver o... Né, tem uma distância. Ser humano falível, meu Deus. Porque, assim, aí você pega um cara... Aí é a mesma história do governo ruim com a pessoa ruim. O governo bom com a pessoa ruim. O Olavo é foda. Só que se você for uma pessoa que se leva em deusa ou você coloca o cara num patamar que nem ele mesmo se coloca, e olha que o patamar que a gente coloca é alto, mas... aí você vai fazer... Mas aí, antes de tudo, o cara se endeusa, né? Ele não endeusa o Olavo. Quando ele se endeusa, e o Olavo... Endeusar. É um verbo, mas eu nunca conjuguei. É a primeira vez que eu estou conjugando o verbo endeusar. Mas, enfim, quando o cara ele pega o Olavo e elege o Olavo como seu mentor, ele não está levando o Olavo só a sério, está levando a si. Entendeu? Sim. Então ele fala, como vocês vão questionar o meu guru, o meu... Não guru, minha interpretação do meu guru, né? Não é nem o meu guru. O meu não sei o que. Aí eu vou dar tapa no livro, falar que vocês são tudo loucos, vocês não sabem o que significa isso aqui. Sambando no cadáver. Sambando no cadáver. Quer dizer, a pessoa, ela se leva ela se colocou no mesmo patamar. Ela acha que ela está no nível de entender o filtro dela, né? Com o filtro da dela. Pessoa. Com o filtro dela. E assim, sem nenhum... exato. Várias e assim, pessoas. não é porque o Olavo seja também... Ele é uma personalidade fora da curva fora mesmo. Da curva, mas assim, erros, as pessoas, o cara levou 40 anos estudando as coisas. Até Santo Tomás errou. Até sendo fora da curva, o cara também estudou pra cacete. Exato. Não é assim, uma semana... agora eu fiquei curioso. Santo Tomás errou aonde? Sobre a Imaculada Conceição, sobre um dogma. Sobre um dogma. Que não era dogma ainda. Vamos lá, peraí. Isso é você que tá dizendo isso ou quem falou isso? A igreja, porra. Bom, então tá. Porque aí começa... Sério. Santo Tomás errou, quero saber quem é que tá dizendo que ele errou. Também vai fazer a mesma coisa que essa escola. Não, foi uma treta que ele errou. Magistério, a própria igreja. Ele errou sobre a Imaculada Conceição, mas era uma confusão que ele fez porque ele tinha um manual de teologia meio duvidoso junto com ele que falava umas coisas erradas sobre a concepção da vida humana, e aí ele faz uma confusão com
com a concepção da Nossa Senhora e coisa. Bom, tudo bem. Enfim, mas a questão é que não importa. Sócrates não errou. importa. Sócrates não, porque ele só fazia pergunta, né? Ele não falava nada. Mas ele errava na pergunta. Ele fez a pergunta errada. Se você pegar lá 83, 84, o cara jogou muito. mal pra caramba. Jogava pra fora. Tava longe. Não, mas exemplo. o outro, o que escreveu, o Platão errou. Teve vários. Tem um exemplo ótimo que o Olavo gostava de dar do Aristóteles. E ele falava Até eu erro, velho. que as mulheres tinham... Aí é o que assusta, né? O Olavo falava que Aristóteles tinha um determinado momento, que essa coisa de biologia dele, ele falava que as mulheres tinham menos dentes que os homens. De onde é que o cara tirou isso? Porra, É só contar, era só contar, né, cara? Não é assim a Terra redonda, né? É um negócio que não dá pra ver. Exatamente. A Terra redonda até eu não sei até hoje. Eu acho que é redonda. Mas provar. Não, é aquelas coisas. A luz está a não sei quantos milhões de quilômetros da Terra. Tá bom. Me disseram, eu tô acreditando aqui. A própria ciência... Se for uma abóboda, que nem os antigos pensavam que ia cair o céu sobre as nossas cabeças, os Asterix, né? Tudo bem. Agora, que o sol tá chegando mais, tá, viu, cara? Porque lá fora não tá brincando. Aqui tem um ar-condicionadozinho. Não, tá complicado esses dias aí. Pô, parece que vai até domingo. Mas você fala, a própria ciência... Não, pra gente que não é... até pro cientista, muito médico, os caras trabalham na base da fé. É tudo pura fé. Eu sou cientista. Não, a medicina hoje... Então tá bom, me prova. Você provou isso aí que você tá falando? Não, você ouviu, leu, alguém tem essa coisa. A igreja que falou, eu acredito. O meu sogro... Pelo menos eu sei que é dogma, né? Exato, eu sei. Exato. O Nicola trabalhava... ele era publicitário e trabalhava para um dos clientes era uma farmacêutica. E eles estavam vendendo remédios para alergia. E aí um dos caras lá do marketing, ele falou assim, eu vou contar só para você isso, mas o cara tem que tomar logo esse remédio antes que a alergia passe, porque ele não serve pra porra nenhuma. É um placebinho aí, entendeu? Então. E os caras passam. Não, porque... E aí você acredita, assim, né? Vai lá, pô... Dá pra entender, porque o cara foi numa faculdade que já tá... Já tá, como é que se diz? Consagrada, estabelecida. Consagrada ao establishment, né? Vamos dizer. Consagrada nesse sentido também, religioso, porque o establishment virou uma religião, né? Ela já... E aí você vai lá e aprende com aquelas pessoas que aquele laboratório, quando sair a bula, você pode confiar. Aliás, pode mesmo, porque na bula da picadinha que todo mundo fala, todos os problemas estão lá. Só que não sei por que, por mágica, as pessoas acham que a bula do cara tá errada, mas ele tá certo. Tem um vídeo que sumiu, eu nunca mais achei esse vídeo, que é um americano, ele vai nas universidades e começa a perguntar, você acredita em evidência científica ou acredita não sei o quê? Todo mundo, evidência científica. Aí depois ele pergunta, você acredita na criação ou na evolução? Na evolução. Tá, qual é a prova científica? Qual é a evidência científica da evolução? Da evolução. Os caras não têm, porque não existe. Essa é uma teoria. Então, e aí? Cadê? Aí então você está no mesmo grau de fé do que o criacionista. Exatamente. É a mesma coisa. Só que a deles tem uma história muito mais bem... Pelo menos bem mais montada, né? Bem mais bem montada que a sua. E aí que tá o ponto, né? Quando você confia em alguma autoridade, você vai ter que confiar em alguma autoridade. Exato. E aí, em algum momento você vai, com o tempo, vendo se aquela autoridade não tá te sacaneando, né? E isso é com o passar do tempo, e você só consegue, novamente, fazer isso com humildade. Né? Humildade. Você pode escolher entre uma autoridade que escolheu morrer por todos nós, para perdoar todos nós, ou por uma autoridade que torce pro Botafogo e imita a Foca. Das duas, uma. Ou por uma autoridade que fala de ciência e não tem orelha. Mas aí a gente entra... Fala em evolução. Fala em evolução, não tem orelha. Mas vocês estavam falando aí, me caiu uma ficha... horrível. Meu Deus, que medo. Lá vem a Black Pill. A hora que você não deve resistir. Por exemplo, na fé, quando você... Que é uma resistência que eu tenho sem querer resistir. Eu não queria resistir. Mas eu resisto em acreditar em algumas coisas. Eu resisto em falar, não, pode confiar em Deus, a minha confiança. Mas eu acho que resistência não é bem o
termo. Será? Eu acho que aí é uma outra coisa. Você tá matéria de não fé. De uma certa forma, calma, sim. Você não está aceitando, você Cristo tá é irresistível. Você não resiste a Cristo, é impossível. Quando ele chama, você vai. Não tem como resistir ao Cristo. Porque esse é o ponto é o seguinte, a fé, você não tem porque você se esforçou para ter fé. A fé ela é um dom sobrenatural. Sim. Isso é uma coisa que a gente todo mundo sabe, tá lá no catecismo, o pastor me diz também. Só que você não para pensar, o que é um dom sobrenatural? É um dom que está, o que é sobrenatural? Acima é o do que natural. Está acima da natureza. Isso. Não só é acima do natural, acima da natureza, né? E esse é um termo que vem da cosmovisão medieval, que você tem aqui o mundo físico, aí você tem a natureza. Essa ideia de sobrenatural é recente, digamos, né? Então, é do medievo, sei lá. quer dizer, é que já tem uma inspiração no filosofia grega, tem todo um lance. Você vai lá até Ptolomeu. De terminologias, né? Isso não está escrito lá. Não está escrito. A metafísica, em tese, seria um essa pouco. coisa sobrenatural não é que não existia, mas é que era tão dado assim, tipo, que você não precisava falar, é que nem o ar que você o termo. O ponto é o seguinte, é o que está acima da natureza. Então você tem um mundo físico, você tem algo que está acima dele, aí você tem os astros, aí você tem a natureza, que são as leis, as coisas eternas que regem os astros, que regem esse negócio. Você tem um troço que está acima disso, né? Que é onde está Deus e tá os princípios eternos. E aí esse dom vem dali. E dom, né? Dom e presente são palavras que são sinônimos. Tanto é que em inglês, por exemplo, você só tem gift. Gift, né? Quando fala dos dons na Bíblia, né? Tem esse sentido também. Então você tem lá o talento, né? Talento e o dom. Enfim, você vem... É algo que lhe é dado. Né? E para lhe ser dado, normalmente você tem que pedir. Ou alguém que tem autoridade sobre você também pede antes que você consiga, né? Se você é bebê, por exemplo. Então, quando você pede e te dão, olha, não é que você está resistindo a esse negócio, é que você ainda não abraçou completamente. Né? Então você tem que... De alguma forma, no caso, eu estou resistindo ao abraço, por exemplo. Abraçar. Exato. Porque assim, não é falta de vontade. Aí é que tá. Isso aqui é a loucura da coisa. Porque uma coisa é você resiste a algo que você tem vontade. Né? Por exemplo, você tem vontade, não. Você tem desejo. Então, tipo, passa... você é adolescente, passa uma mulher seminua na sua frente, você tem vontade de pegar, não sei o quê, mas você resiste. Só quando é adolescente. Agora eu sou um homem casado. Mas aí você resiste, mas você quer, né? A fé, você sabe, mas você não é um negócio que você quer no sentido, nesse mesmo jeito, não é uma coisa física ou fome. Não é um desejo. Né? Deveria ser até, mas eu estou sendo sincero com vocês, comigo mas mesmo. Isso cresce, a fé ela cresce de acordo com a vontade de Deus. Porque ela não depende de você. Então ele tá com pouca vontade comigo. Não. Ele tá fazendo isso aos poucos, na medida em que... porque também se vier tudo de uma vez, vai fazendo isso. Já teve santo que falou, não, eu quero ver. Não. Desculpa. Volta. Vai no seu tempo. É a coisa da fé como um grão de mostarda. Você pede, te dão. Você cultiva. E cultivando aos poucos, ela cresce. Ele sabe que você precisa. E esse cultivo se dá... Esse cultivo se dá, por exemplo, por meio da oração, por meio das obras de caridade, porque o grão de mostarda já foi colocado lá, né? E aí olha que interessante, ao mesmo tempo que você cultiva isso, né, você resiste à tentação. O que você está chamando de resistência é a tentação. A imagem é boa, o grão de mostarda, toma uma colherada de mostarda pra você ver. Exatamente. Então, sem nunca ter comido na vida. E aí, olha, isso que você está chamando de resistência, às vezes eu resisto, às vezes eu resisto. Não, você aceitou e tem tentações. E algumas tentações te puxam mais para longe desse... Sim. Você se afasta. E o demônio, assim como o pecado, essas tentações, não é o que você disse. A tentação você lida com ela. Ela passa e vem outra. Né? Mas o pecado e o demônio você não destrói. Ele fica lá, ele existe, ele te atormenta. Né? E aí você resiste, isso é uma analogia ótima, a vida na fé vista de forma análoga à resistência a um poder tirano. Né? Porque o demônio ele é um poder tirano, porque ele quer te escravizar a coisas menores do que as coisas para você é chamado. Né? Então você resiste a esse poder tirânico pela fé, pelas virtudes sobrenaturais, as virtudes naturais, tal, cultivando, e quando chega ao fim da vida, porque você resistiu, né? Mesmo que, olha, você não tenha resistido tanto assim, chega no leito de morte, cara, e as pessoas acham que isso é injusto. Pensa o seguinte, toda vez que você peca,
toda vez que você peca, você cede um pouquinho para aquele vício. E quanto mais você peca, mais difícil fica sair. Né? Então, da mesma forma, o cara que cheira pó, o cara que incorre em pecado sexual. Imagina para esse cara, no fim da vida, com todo tirar esse tudo, peso, é muito difícil. Então, esse arrependimento é um arrependimento que dói, velho. Né? Então, assim. Tem que doer mesmo. E aí, o cara resiste a isso tudo, mesmo que seja no fim da vida, e abraça a fé. Então, nesse sentido, a resistência leva à vitória eterna. Né? Então, momento homilia, a gente tinha que ter uma vinheta, né? Tem que ter um momento homilia do Lucas. O Lucas tem dois, é o momento Aristóteles e o momento homilia. Que pariu. São dois ótimos momentos. Ninguém tá criticando. Momento Plotino, momento Gnose. Continua alto, né? Nós temos o nosso momento Porto Chanchá, que é o momento desse Gonçalves. Nosso momento é outro. Momento macumba. Não. Puxa um tambor. Também não. Mas o... Galinha preta. Só completando. Não completou? Não, em relação à tirania secular, física, o governo, se o objetivo é lhe quebrar, é lhe dominar completamente, inclusive por dentro, isso a gente vê de maneira mais clara com a perseguição exato, que é feita pelos meios culturais, financeiros, o cacete. Olha, então quando você resiste, você está vencendo. É óbvio que materialmente você continua sofrendo, né? Mas quando você cede, eles ganham, porque eles atingiram o objetivo, e você perdeu. É isso aí. Então isso que eu ia falar. A política, a gente acha também que, nossa, hoje tá um negócio como se nunca no mundo tivesse passado por problemas iguais ou piores. É que a sensação que dá é que tá mais globalizado, literalmente, quer dizer, então, tem um pensamento único aí tomando conta que é como se o mundo... Essa questão que você estava falando ali, tornar socialista. Você estava falando, no passado havia uma resistência, havia uma tirania, mas era uma tirania física, né? Você conseguia, de certa maneira, manter o seu espírito intacto. Né? Você sofria perseguição, você tentava achar meios para poder, né, sobreviver dentro de determinada comunidade. Como os judeus fizeram quando teve Inquisição ruim também, é bom que se diga. Os judeus em Portugal lá, que faziam as salsichas com... As alheiras. Né? Quer dizer, você vai achando meios de se manter, né, de sobreviver naqueles períodos, assim. O que acontece hoje, e aí é o ponto que talvez não tenha chegado no pior momento, mas tudo indica que sim, é que essa infiltração espiritual, né, mental, está levando um número muito grande de pessoas a virar completamente assassinos. Falar no futuro, que é o que acontecia nas ditaduras, era isso, cara, ditaduras sobretudo de esquerda, né? Os caras matam achando que estão fazendo bem, entendeu? Vai chegar um momento que os caras vão olhar, porque toda a cultura está direcionando, veja, esse cara é mau, esse cara é ruim, ele é ruim para a natureza. Quando você não tem mais Deus dentro da parada, eliminar você vira uma questão de saúde, vira até uma questão de justiça, né? De justiça, eles vão achar que eles estão fazendo justiça. Então esse é um ponto que talvez a gente nunca tenha. O caso do bebê em Londres, Inglaterra. Exato. O cara falou, não, mas o cara que fez essa lei, ele fala assim, ele tem uma ideia, eu entendo a cabeça dele. Fala, vai deixar o cara sofrendo aí, deixa ele descansar em paz, né? Tipo, só que ele não entende que porque ele não tem... ele tira da equação o sobrenatural. Não, e nem acho, nem é sobrenatural. Filosófico não é sobrenatural. Sofrimento todo mundo sofre, por exemplo. Sim. Você não precisa chegar no religioso. Deixa ele decidir então, quando decide por ele. Tipo, quem é você para achar que pode decidir? Você deu uma topada ontem, tá sofrendo, vamos sacrificar? Não. Exato. Então, tudo isso, eu entendo que as pessoas realmente, é isso que está acontecendo. Não é mais uma resistência, as pessoas já não querem resistir, ao contrário, querem aceitam. abraçar, acham que quem está resistindo é o mal. É o mal, absoluto, exato, né? E
e Foi querem justamente abraçar isso que eu falei a no coisa. começo. E é por isso que aí a gente vai ter que tentar mesmo imitar Cristo e tentar ser o mais amoroso possível, porque não adianta Inclusive você com essas querer ser pessoas, violento claro. com essas E pessoas. eu digo que, né? mais ainda, cara, tem gente que defende o mal em nome da fé. Também né? tem, exato. Desde Exato. o pastor LGTV 4K, Exato. que fica, teologia queer e aquela maluquice toda, até o cara que, em defesa da liberdade, defende junto uma porrada de outras coisas ruins. Exato. Né? Fala, não, a liberdade, o ocidente, o caramba, e aí acabou. Mas e a mesma coisa também os caras, tipo um país islâmico que não deixa as mulheres sair. Cara, Deus... O mal só existe porque Deus deu liberdade pra gente, certo? A gente sabe, aqui todo mundo concorda com isso. Se Deus falou que você tem que ser livre para amar a Deus, ele não vai querer que você obrigue o cara a amar. Senão seria fácil. Porque você tá fazendo um papel maior que ele. Você tá querendo ser mais que ele. E se ele tivesse te obrigando a isso, ele teria meios para fazer. Então, assim, você tem que ser, é o meio mais difícil. Tem que ser uma escolha e você tem que mostrar para as pessoas, que é o que a gente tenta fazer. Que essa escolha é boa. Que a escolha é melhor. Essa escolha é melhor para ela, inclusive. Exato. A gente não tá fazendo isso pela gente. A gente tá se ferrando falando isso. Se a gente quisesse se dar bem mesmo aqui, a gente ia falar, LGTV, todo mundo. O que também e quando eu falo amoroso, também não significa que você tem que aceitar, por exemplo. Claro, né, cara? tudo. Tem as questões que aconteceram recentemente, não tem que aceitar, tem que ir pra cima e tem que destruir, entendeu? Não tem certas coisas. Os cabeças de... Cara, desculpa, aquilo ali não foi humano, entendeu? Aquilo não é humano. Aquilo é o mal. Aquilo é o mal puro. Então, cara, tem que dizimar o mal puro, entendeu? Não interessa. Aquilo tem que ser feito e pronto. Então, agora, aí é que tá. É a dificuldade. A gente, como humano, é falho nisso. Vai falhar mesmo que você queira fazer o certo. Entre a justiça e por isso que é aquela coisa. Bondade, eu não posso pensar em fazer, entendeu? Até porque eu ia errar. Você ia errar pra mais. Absurdamente. Então, cara, que Deus dê a sabedoria para as pessoas que estão lá mexendo com isso, façam da maneira, menos... Como essa coisa toda, né, se tornou tão hegemônica, tão quase com essa aparência de onipresença, né, que a gente tá falando, porra, é o mundo inteiro, né, e tal. Ou pelo menos o mundo com o qual a gente... Mas tá onipresente aqui, né, cara? cara. Então, como essa coisa se tornou dessa forma, cara, desculpa, eu não acho que há meios para a vitória que não incluam o sobrenatural. Porque se as pessoas estão com a consciência tomada... Cara, imagina, a gente tá aqui. Imagina o cara que tem 5 anos agora. 5 anos agora e que os pais, eles meio que não estão ligando pra essa parada, eles só estão trabalhando, vivendo a vida deles e assentindo a certas coisas. Que é a grande maioria. Ele não vai ter nem direito os meios de ter acesso aos termos que ele precisaria pesquisar para entender que, pô, então, esse cara só vai tomar consciência das coisas se acontecer um milagre. Se Deus chegar na vida dele, intervir e colocar o negócio lá. Aí ele vê. Então, mas eu sempre... Ele faz isso. A gente isso é muito legal, nisso. porque me corrijam se eu estiver errado, porque eu não sou um grande leitor da Bíblia. Mas, se não me engano, em Sodoma e Gomorra, né? É Sodoma e Gomorra, né? Deus fala, me acha um homem justo que eu não destruo. Não é isso que ele fala? Isso, e não achou. Ou seja, por isso que essa resistência nossa é tão importante. Na verdade, entendeu? Ele fala, olha, então tira esses caras de lá. Tira. Quando tira, ele destrói. Não, mas era um que era... inclusive a mulher dele, que também seria justa, ela olha pra trás e também... na última hora não resistiu e virou sal. Virou sal, estátua de sal. Ou seja, cara, a resistência não é fácil também. Não é, vai achando que... Exato. Mas tem sofrimento. Cara, só que é isso que você falou. Tanto a resistência é sofrimento, porque você está resistindo a alguma força que te leva. E veja, quando o próprio povo hebreu se desvia do caminho de Deus, Deus os pune. E diversas vezes. Né? É o tempo da Babilônia, com essa coisa do Jesus hippie, paz e amor também. E agora, veja que engraçado. Se nós estamos numa sociedade injusta, numa sociedade de iniquidade, quando você, de dentro dela, resiste, você está sendo justo que impede que Deus os destrua de uma vez. Isso aí. E aí, cara, dá vontade de falar, não, então eu vou embora daqui então a culpa é nossa. pra descer o fogo aqui mesmo. Acho que sim. Pra descer o fogo logo. Entendeu? Sim, vamos embora pra deixar os pra descer o fogo nessa porra. Porque eu não aguento mais. Eu quero que eles se fogam. Enfim, eles se fogam. Se fogam. Então pensa, olha, se você... Fogo por fogo, eu acho que tá chegando. Tá que tá quente fazendo. Pra caramba. Então você pensa que assim, você tem
E isso é parte de você amar os inimigos também. Você resistir a isso, não permitir que eles te corrompam, primeiro, já alivia um pouco a alma deles, porque eles não estão conseguindo, isso aí. né? Porque tem uma pena por você fazer isso com outra pessoa, né? E você dá mais tempo para que Deus trabalhe e eles tenham tempo de aceitar Deus e se converter. Então, Isso aí. por outro lado, é um ato de misericórdia com os próprios inimigos. Agora sim, vida real aqui, Brasil, 1900, ó, 2023. O cara tá lá em casa assistindo nosso programa aqui. E o cara, mas eu tô aqui, vou à missa, rezo, ou já tá culto, resistindo. ou então não vou, sou ateu, mas quero resistir. Como é que é? Que recado a gente passa para eles? Querem falar mais alguma coisa além desse? Chama o Cogos, que ele vai falar, compra um tanque de guerra. O Cogos tá o Cogos também, vou te falar. Compre um tanque de guerra não, ele é concessionária. na concessionária. Na General Motors. Mas e aí, o que você falaria, Carlão? Melhora você mesmo, cara. Se melhora. Eu não tenho vocação para liderança na de teoria, resistência. Não, na teoria, tentar melhorar a si mesmo. Sim, na teoria. Sim. Você melhora a si mesmo, você ajuda, você vai aos poucos melhorando o seu entorno. Eu acho que é o básico, né? Não tem muito mais o que fazer. Arruma a sua cama que você melhora o mundo. Exato, não tem muito o que fazer. Não adianta você querer salvar o mundo. Eu tô quase não arrumando mais a cama de tão clichê que essa porra. Pra provar que maldito Jordan Peterson. Não, mas eu arrumo porque eu sou obrigado, mas senão eu apanho em casa. Tem isso. A violência doméstica. A violência doméstica cresce no Brasil. Olha, mas hoje tem uns lençol, cara, que puta merda. É verdade. Sabe o que eu digo? Comprei um que não amassa, bicho. Não amassa? É de acrílico. É gostoso? Gostosinho. Bacana. Então, quanto mais fios, mais fácil de arrumar. Bom, amiga, se você está... Parece um essa sugestão... Casa Cláudia 2023. Enfim, na Casa Cláudia do Senhor não existe Satanás. Bom, deixa eu... Calma, eu vou falar para deixar ele por último. Eu sei que ele vai fazer a homilia final. A homilia já fez. A homilia já foi sem outra Homilíadas do Lucas. Homilíadas. Só pode correr rezando o terço na rua. Na esteira você cai. Tá. Você já mas eu já fiz pelo celular. Você ficou ouvindo a moça rezar. Dá pra fazer na esteira assim. Olha, eu não consigo. Eu não consigo nem. Mas se eu olha a boca, menino. Tá falando de coisa falando palavrão. A resistência, às vezes você tem o difícil, e aí eu não sei a resposta, é isso, é quando você tá, às vezes você tem duas resistências que você precisa fazer, que nem o que eu falei, o cara no trabalho e tem que criar os filhos, mas tem que dar o exemplo, mas não é uma coisa assim, a gente fala aqui, tá conversando, mas na nossa vida, né? Sabe o tamanho do BO. Mas assim, é isso. Fiquem com Deus, rezem. Resistam. Resistência melhora a Não, mentira, nem tem que pagar, né? Censura aí. Chega de fazer merchandise de graça. Vai lá, então. Termine o nosso programa elevadamente, Lucas, como você sempre faz. Elevado Costa e Silva. Eu vou começar pelo ateu, que você falou, mesmo que o cara seja ateu, você vai pro ateu buscar Deus, ele vai mandar você plantar uma bananeira. Né? Se tem um ateu que ainda tá por aí, o negócio é o seguinte, você é ateu por quê? Você é ateu porque você acha que é verdade que Deus não existe. O que significa que você acredita que existe um troço chamado verdade, que esse negócio é valioso. Então continua procurando esse negócio, sinceramente. Porque é o seguinte, a resistência interior. Tá, você só resiste e guarda o que tem no interior se tiver alguma coisa no interior para guardar. Exato. Então você tem que procurar coisas. Cria o interior. Exato. Construa o interior. Arruma essa bagunça, você começa a exercitar as virtudes, vai ler algum negócio que alimente esse interior e o enriqueça. Né? Você medita as escrituras, você lê não era contra literatura. Agora? Falou agora. Você ouça audiobooks das escrituras. Veja os vídeos do Padre Paulo. Mas eu acho importante só pontuar que a gente fala isso, dessa cultivar, né? Cultivar. Cultura é isso. Guerra cultural, eu li em algum lugar isso. Hoje os meninos. Em algum lugar. Nossos escritores. Que a guerra cultural... A guerra cultural não é uma guerra cultural assim, vamos lá pegar todo mundo e falar, leia aqui a Ilíada. Vou bater no cara a guerra cultural é você cultivar
dentro de si o seu espírito. Exato. E cultivar o espírito não significa que você vai ficar o dia inteiro lendo coisas elevadas e fazendo coisas elevadas. Pedro VII, é isso aí. Coisas elevadas. Significa que às vezes você vai ver o seu Netflix, às vezes você vai jogar o seu vídeo, não tem problema. Mas algum tempo você tem que parar para o silêncio, para a meditação, para a reflexão, para que seja antes de dormir, a hora que acordar. É que isso é muito abstrato, cara, meditar, pensar. 10 minutos, imagina que você minutos. lê um livro ali, lê uma passagem das escrituras, você fala, tá bom, o que aconteceu aqui? O personagem tal fez isso, isso e isso, aquilo aconteceu. Qual era o contexto? O contexto era esse. Você vai pensando e puxando essas possibilidades. Aí você, o que eu faria? Já teve alguma situação parecida na minha vida? Você percebe que nessa de ficar remoendo, mastigando as coisas, uns pontos que você não imaginaria que estavam ligados começam a se ligar e dá um estalo, dá um eureka. Essa é a marca de que a sua inteligência trabalhou. E você fez uma operação da inteligência. Pontos vão sendo ligados. Não, mas o meu ponto é só que o cara não precisa largar as bobagens, mas ele também precisa se forçar às vezes. Aliás, cara, quando eu vou pensar num filme, não é toda hora que eu tô afim de ver um classicão, ou uma coisa elevada, ou num livro, ou qualquer coisa. Mas às vezes você tem que se forçar. Não, esse aqui eu vou ler agora porque eu tô... Algum espaço para alguma coisa um pouco mais elevada eu preciso. Desculpa, só num certo sentido, dentro disso que você está falando, num certo sentido você precisa também se sujar um pouco. Entendeu? É importante para a sua vida, não que você tenha que fazer isso... Não pecar. E não propositar, assim, eu vou procurar isso. Não, mas assim, é aquela coisa, uma vez num grupo de chatólicos, eles estavam dizendo assim, não, eu não convivo mais com pessoas assim, tal. Cara, se você não for ali, quem que vai? Alguém é justamente nessa hora que você precisa ir. Imagina se Cristo conviver. falasse isso, né? Exatamente. Senão eu não convido com porque essas prostituta. pessoas e aí depende elas me levam para baixo. De impostos, cobrador de impostos. Ou seja, você é tão fraco ainda. Você não quer jogar a corda para baixo. Você não quer só puxar. para cima. E aí eu vou ser puxado só. Vou abrir um parênteses que é o seguinte. Você pode se isolar dependendo do motivo e por um tempo. Para fortalecer. Porque também não adianta você ser fraco, e aí realmente a pessoa tem razão, ela vai me levar para baixo. Você tem que se conhecer para saber o que você aguenta. Mas você não pode fugir dessa luta, entendeu? Isso. Eu gosto daquela imagem que eu acho que é do Chesterton, que ele fala assim... Os santos ou as divindades orientais estão todas sempre de olho fechado, não sei o quê. E os nossos santos estão de olhos abertos para o mundo. Sim, é isso, a gente tem que... E o Netflix? É um pé lá, olhar aqui. O Netflix, as bobagens. Tá bom, você vai assistir a bobagem, mas não assista passivamente. Pense. Isso, exatamente. Pense. Eu vou ver a Wandinha. O que é a Wandinha? O que ela tá fazendo? Como é isso que a gente faz quando vê filme nacional. Assim, a gente vai para esculhambar mesmo. Aliás, falando em esculhambar... Nem precisa. Mussum Filmes. Mussum é legal. Não tem lacração. Fala, claro, das coisas. Não, fala da real, né? Mas é real. Que é uma realidade. Tem racismo, cara. Exato. Sim. Mas muito legal. Filme, assim, bem acima da média. Fui assistir, de repente até faço um Cine Quinto. Porra, que legal. E aí tem um ponto que é o seguinte, a gente vive falando desse lance da... Aliás, podia pôr esse nome, da cultura do interior e não sei o quê. Todo mundo já tá, que tá aí na bolha, já tá com isso aí na cabeça, já disseram e deixaram de dizer, disseram de trás pra frente, de frente pra trás, enfim. E tem uma outra coisa, tem um outro tipo de resistência que você pode fazer. É o seguinte, existem meios práticos pelos quais a ação dessas pessoas se dá. Compreenda-os. Não adianta você ficar, eu vou ler aqui a bibliografia do Santo Tomás de Aquino e ficar lá. Você tem que trazer isso para a realidade, você tem que olhar para a realidade e ver o que está acontecendo. Claro. Fazer o link. Quais são os meios de imposição, como é que eles funcionam, como é que eu consigo escapar deles sem me lascar. O que tipo de linguagem eu posso adotar numa rede social para não cair num filtro. Como é que eu possa mandar o recado. Como é que eu posso dizer a verdade sem usar nenhuma palavra gatilho que vai deixar minha prima de cabelo verde automaticamente surda para tudo que eu tô falando? Como é que eu posso trabalhar... Isso é caridade, amor. É isso. Como é que eu trabalho numa grande corporação sem fazer nenhuma imoralidade, sem ser demitido? Então você vai conhecendo os meios de ação, vendo como eles funcionam e agindo dentro do que for possível. É isso. E ora, a política existe, ela não vai deixar de existir. A gente não tá... eu não acredito na solução política, a solução espiritual. Pô, é óbvio que a solução é espiritual, mas você não é um anjo, você é um ser humano que tem a carne. E o ser humano, tendo carne, precisa... A gente tem uma
uma vontade com política, mas Olha, verdade, é a uma vida- realidade e a gente tem. A vida espiritual se dá com atos físicos que também acontecem na carne. Se não fosse assim, você não ajoelharia para rezar. Uhum. Você diz tanto com as suas palavras quanto você diz com os seus gestos, meu Deus. Sim. E tanto é que, olha, Não, eu não sou seu Deus. Sim. Não, não. as palavras, vírgula, meu Deus. Não. Mas aí pode ser É. apóstolo. Apóstolo não, é vocativo. E o ponto Não, é, é o vocativo. Nos dois casos, quando você tiver falando. É que você tá se referindo a falando. você. Deixa o menino falar a homilia dele, pô. então, olha, os atos espirituais, eles se dão também por meio espírito. Então não adianta você ficar no abstrato achando que essa coisa física nojenta, ruim, incorruptível, não importa. Porque ela importa. Sim, é. Isso aí. Então, Muito bem. Então resistiram até o fim do programa. É isso. Pra quem resistiu até agora, Resistam muito ao obrigado. programa, Tamo resistindo. principalmente. E todo... Encerre você que começou o Fale programa. um registro desse momento. Registre pra Registre o momento. Dulces Corona. Um banho de alegria. Banho de alegria. No mundo de água quente. Não, quente não. Por favor. Tudo menos água quente agora. Apanhe o sabonete. Tá de bunda. Opa. Opa! É que era... It's over. Eu não lembrava Apanhe o dessa. sabonete. Podia Mas fazer é uma isso, dublagem, é né, no final. Assim. Resistam de alguma forma. Corta isso aí, por favor. Não, deixa Não, aí. deixa. Faz uma dublagem. Faz um... a gente podia substituir resistência. Se segure, homem. É isso então. Isso aí, Próximo. boa Prende noite essas e até a calças. próxima. Não esquece de comentar, né? Comentem. É, comenta. Vocês estão comentando um pouco. Começou a Tânia Pereira que comenta. Obrigado, Tânia Pereira. Tânia Pereira defendeu minha castidade. Defendeu, eu vi. Tá Eu vi. certo. Ela tá Tá certo. certo. Tá Mentira, ele quer uma namorada assim. Mas É, já viu? tá- Tânia uma namorada Pereira, séria. Aquele projeto, negócio de padre lá, já Já miou. miou. Já Deu perdeu ruim. o bagulho. Ele é um menino santo, mas não... Não sou santo. É, Não, mas tem que povoar. Os- Tem que povoar. Tem que povoar, tem que povoar. De forma santa. de forma Dentro santa. do matrimônio. Isso. Então, e a mocinha que falou que ia te apresentar a irmã é bonita. Também não Você precisa apresentar, deixa a irmã dela lá. Não, nada, e pronto. Ela tá Não. fugindo Vamos da... encerrar, porque só tá piorando Isso aí a já tá situação dele. resolvido. Já tá... É, não. Comentem, xinguem a gente. Isso aí. Eu sinto um pouco de falta de gente. É, tem pouco jeito. É, porque É a que gente é muito legal.